Esquizofrenóias no ar e estou com ele. Ele que é um nickname, é muito difícil quando a pessoa é um nickname, porque a gente não sei se ele também passa por isso, mas essa geração que não é nativos online, né, tem aquela confusão, então não sabe o que é o nome, o que não é o nome. Eu amei o nome dele é Uno. O Eu achei mamãe muito criativa. É igual carro, gente, é igual carro. Hello, todo mundo. Estamos aqui com "sento mesmo", "senta", do que eu te chamo? De Uno? Pode me chamar de Uno, de Senta, tanto faz, gente. Eu acho que assim, eu já até perdi apego no nome, porque assim, já me chamam de Senta, Sento, Uno, Vulpo. Eu já perdi apego, mas pode me chamar de Uno, de Senta, de qualquer coisa. Você é médico and designer. Sim, exatamente. As duas Amei, profissões mais desgastantes, depois da mas eu gastronomia. amei Mas eu amei que você já pensou ali, estava com uma profissão, já veio outra e como é que foi isso? Falou: "Eu preciso ser tudo, o profissional do futuro, o futuro é agora, eu sou geração A, a, X a, e a minha meus Z, no gatos estão caso. quebrando o pau". Opa, peraí, só colocar no silencioso aqui que deu pau. Pronto. A sua é Z. A minha Z. Então A já minha é Z. muitas profissões, nada é para sempre. Nada é pra sempre. Então, eu sempre fui muito multitarefa. Sempre gostei de fazer várias coisas, sempre gostei de estar em vários lugares e ao mesmo tempo, né? E fazendo muitas coisas. E eu acho que isso me ajuda nas ambas profissões, tanto como designer, por exemplo, que a gente precisa aprender muita coisa para conseguir, né, estabelecer conceitos e criar coisas, mas também como médico, eu acho que a gente ter conhecimento de várias áreas ajuda muito a gente conseguir ter jogo de cintura para lidar com os diversos problemas que aparecem que a gente precisa resolver. É, mas antes, eu comecei minha carreira assim como designer gráfico, artista visual, e sempre gostei de saúde mental. Acho que é uma coisa também, assim, de quem gosta de arte acaba se interessando um pouco por saúde mental, de uma forma geral. E aí, e sempre gostei, assim mesmo, assim, de ler Freud, psicanálise, coisa do tipo, assim. E aí comecei a pensar, putz, talvez eu deveria fazer alguma coisa na área da saúde, psicologia, enfermagem, medicina, alguma coisa nesse sentido. Só que aí, no meio desse caminho, eu pensei também em questões financeiras. Falei, porra, numa carreira muito, muito estável, tava sempre trabalhando num contexto de estabilidade financeira interessante, e, além disso, eu também sempre tive vontade de falar sobre drogas e uso de substâncias, porque eu não sou usuário de drogas nem nenhuma substância. Você é uma E fonte. eu sou o cara sóbrio que é nerdola da coisa, assim, gosta de entender como é que funciona, como é que não funciona, até para ajudar quem faz uso, assim. Então, sempre gostei me interessou o assunto porque eram perguntas que eu não conseguia respostas pela minha família, que é muito conservadora, e por também mídias de uma forma geral, assim, que nunca consegui muita resposta para falar sobre como que é a sensação de usar um LSD, qual que é a sensação de usar um cocaína, qual que é a sensação de fazer alguma coisa. Porque eu sempre tive uma culpa católica também em usar, mas eu queria ao mesmo tempo uma curiosidade muito grande em entender. E para falar de droga, ganhar dinheiro e tá na área de saúde, eu falei, gente, psicologia eu acho que não vai me dar esse lugar. Acho que então eu vou direto pra medicina mesmo. E aí eu decidi ir pra medicina, pra psiquiatria. E aí cheguei aí. Gente, e eh, requer muito tempo, muito estudo, muito hiperfoco, como dizem aí pela internet. E você pesquisa enquadramento, de repente você abre a geladeira e sai contando uma história, e daí de repente, o que será que acontece quando nós lá, misturamos isso aqui, não sei o quê, fui na festa tal e aconteceu isso aqui. É perigoso? Claro, com muito mais propriedade do que eu estou falando.
Eu acho que você surgiu na minha timeline do Twitter com alguma coisa do Instagram, ou existem as duas mídias, assim? O que surgiu primeiro, o Instagram ou o Twitter? Então, o que surgiu primeiro foi meu medo de ser podcaster. Então, a Eu minha também ideia tenho medo! Será que isso vai acontecer comigo? Então, a minha ideia inicial era de falar, de abordar as coisas, de fazer um podcast mesmo, né, naquela época, aquele apogeu ali de 2020, antes da pandemia ali, de falar sobre o assunto, que era uma pauta que eu queria falar e que eu queria passar para frente informação. Porque como era uma coisa que eu restringi muito ao meu grupo de amigos, tipo, no carnaval ensinar meus amigos a usar uma droga ou outra, né, não necessariamente usar a droga, mas ensinar a não se morrer com elas, é, acabou que eu fiquei pensando, putz, eu acho que seria legal, às vezes, fazer um conteúdo a respeito, né? Passar essa informação para frente de alguma forma. E como eu venho da comunicação, venho do design gráfico, eu falei, às vezes eu uni isso útil ao agradável, porque eu sempre gostei de continuar trabalhando, desenvolvendo peças gráficas, desenvolvendo comunicação de uma forma interessante. Então, era uma punção que eu tinha ali vivendo comigo. E aí eu pensei, vou fazer um podcast, porque eu acho que tá na moda dos podcasts agora, eu acho que tá essa coisa. Aí gravei um episódio em casa mesmo, com o microfone em casa, e aí odiei minha voz. Eu falei, gente, não dá pra fazer podcast. Não vou fazer podcast, odiei minha voz, não quero fazer. E aí entrou a pandemia. No que entrou a pandemia, eu vi que estava tendo uma movimentação das pessoas questionarem muito como, né, como fazer qualquer coisa, né? E aí eu pensei, falei, mano, as pessoas não vão parar de transar, né? Então, muito do Senta vem de piras na minha cabeça e questões que me questiono e jogo para público, para as pessoas, tipo, e aí, gente, só eu que tô com essa neura aqui. Ah, E você aí, ouve vozes? e aí eu chego e pergunto, falo assim, e aí na pandemia eu cheguei e perguntei, falei, gente, e aí, como é que a gente vai fazer para transar? E aí fiz um post que era justamente com esse questionamento, né? Como transar na pandemia, como fazer isso. E coloquei o que eu entendia como possibilidades, assim. Ah, vai dar pra transar, vai dar pra transar como? Vai dar pra transar com o vizinho, vai dar pra transar com alguém que mora junto, com um colega do quarto, enfim. E aí coloquei ali possibilidades. E as pessoas, na época, quando eu postei, o post viralizou muito. E aí, com pessoas falando, eu tô pensando em fazer isso, sei lá, quando eu for no mercado, às vezes flertar com as pessoas no mercado, porque vai ser a pessoa que vai estar ali no mesmo bairro que eu, vai ter, enfim, piras variadas, noias variadas. E aí, e viralizou. Aí quando viralizou, eu pensei, falei, putz, talvez Instagram seja uma coisa que dê pra fazer. E nunca gostei de aparecer, nunca gostei de mostrar foto minha, nunca gostei de, enfim, mas comecei a fazer conteúdo em texto, viralizou muito, esse carrosselzinho ali. E aí vi que era um negócio que vingava, as pessoas começaram a gostar e aí continuei fazendo. Então entrei no Instagram primeiro, aí no segundo momento o Twitter veio mais como uma necessidade, porque o Instagram ele tem um pudor muito grande em termos de conteúdos, como que os conteúdos devem ser difundidos e o que também é falado nesse conteúdo. E no Twitter eu posso ser mais amplo, né? Então eu posso falar ali sobre como que o crack, por exemplo, muita gente usa o crack de forma recreativa, que foi um dos posts que mais viralizou meu quando eu falei isso. Contei para as pessoas que tem gente que usa crack de forma recreativa e as pessoas ficaram chocadas. Ou quando eu vou colocar uma tabela de redução de danos sobre drogas que podem ou não misturar. No contexto do Instagram não dá para fazer isso. Mas no Eu Twitter já lembro dá para dessas fazer. tabelinhas. E foi das Teve primeiras essa fase. publicações que eu tive. Que eu fiz foi essa tabelinha, assim, que eu tinha feito para os meus amigos, e aí eu resolvi postar para todo o público. Mas daí você fala de educação sexual, não como nossa, não sei se você chegou a conhecer a diva Marta Suplicy, que ela é. Meu sonho Eu é ser a também não Marta conheci nessa. Suplicy da atualidade. Ela era uma educadora sexual da televisão, né? Eu também acho que eu não vivi essa época, mas o que, sei lá, a primeira pessoa que eu ouvi que era sexóloga ou educadora sexual foi ela. Então, era uma pessoa de terno rosa, uma mulher riquíssima, luxuosa, entende? Muito fina, falando de coisas
que a gente não pode falar com a nossa mãe. E você decidiu. Você acha que está diretamente ligado à sexualidade, o tesão com o advento do uso das drogas? O mundo das drogas está ligado com o mundo da que eu posso falar uma coisa bem de tiazona? Ah, Da sacanagem. então, eu acho que assim, é muito sobre sexo, drogas, rock and roll, né? A, co- a- eu abordar o tema de sexualidade e abordar o tema de drogas, na verdade, veio para uma busca pessoal, porque eu não conseguia abordar esses temas no âmbito familiar, de me questionar, entender o que, que é que acontece, o que, que desacontece. Então, como eu não entendia, como eu buscava respostas, eu acabei criando sempre, assim, nessa resposta à minha dúvida, assim. E que aí, no meio da coisa, eu entendi a relação dos dois, assim, que pra mim, que ambas são coisas traumatizantes. Então, tanto transar quanto usar drogas geram traumas, né? E os traumas, Sim. talvez os traumas mais importantes da vida adulta, né? Assim, então, quando a gente ali tá adolescente, entrando na vida adulta, você é virgem, você não é, né? É o tema central Uhum. de séries de besterol, né? Tipo American Pie, essas séries assim, o tema central basicamente é sexo e drogas. Então, como são temas que são muito polêmicos e são temas em que a gente tem uma dificuldade de respostas mais assertivas e realmente embasadas a respeito, para mim virou pano de fundo justamente porque são os temas que mais me traumatizaram e são os temas também em que eu mais tive dúvida. E a relação entre os dois, eu acho que se baseia tanto nessa nessa questão do trauma, quanto também a dificuldade que as pessoas têm de falar do assunto, né? Então também as pessoas elas não se abrem muito bem nesse sentido, são questões muito íntimas das pessoas. Falam sobre sexo, como que transa, como que não transa, o que, que gosta, o que não gosta. E também de questões de drogas que a maioria das pessoas faz uso, né? A gente pode falar todo mundo, mas se a gente abrir o conceito de drogas para também questões comportamentais, tipo fanatismo religioso e questões do tipo, todo mundo se droga de alguma forma. E a gente não fala dos próprios vícios, das próprias neuras, das próprias noias, né? A gente não aborda isso para todo mundo. E todo mundo tem necessidade de abordar isso, e de diferentes classes, diferentes perfis. Eu acho engraçado porque meus seguidores, assim, por exemplo, eles são os mais diferentes possíveis. Tem gente que faz fake para me seguir, para me fazer uma pergunta. Eu vejo muito pai de família, assim, você entra no Instagram, você olha assim, mano, pai de família, tem 3 filhos, é super cristão, sei lá, um engenheiro bem-sucedido, um advogado, católico e com família de comercial de margarina, indo perguntar como que faz para usar cocaína no final de semana, porque ele tá afim de experimentar com a esposa. Então, é uma coisa que atinge todo mundo, sabe? E aí acabei que me encontrei nessa Lidando fertilidade. com a vergonha do pessoal. Basicamente isso. Com um pouco mais de Co- ciência, porque talvez quando eu coloco num lugar de mais racionalidade, quando eu jogo esse espectro pro lugar da ciência, que é a minha área, né? Eu consigo falar do tema sem também atingir as pessoas nos quesitos pessoais delas, assim, porque eu vou estar falando o que acontece. Olha, gente, o homem tem prazer na próstata, é uma questão anatômica. Não tem que se discutir comigo. Uhum. Usar cocaína dá esse problema, não tem que se discutir comigo. Entendeu? Então também eu acho que a ciência me blinda um pouco também de como que as pessoas vão reagir, porque eu tenho ali uma referência para jogar na cara delas caso alguém contra-argumente. Não estou falando sobre gostar ou não de algo. Eu estou falando sobre o que existe e o que não existe. Os seus pacientes te procuram porque você é mais, acho que, mais não aberto, porque a gente não conhece os médicos, mas você se mostra mais aberto ou menos professoral, ou digamos, menos, chato, porque a gente não Sim, com vai certeza. receber uma bronca. Com certeza. Eu acho que os três. Você não vai ligar para minha mãe.
Acho que todos esses lugares que você trouxe, assim, acho que é unânime entre todos os pacientes, assim. O primeiro é, procurar alguém que entenda o que se passa, né? Então, por mais que às vezes, por exemplo, seja uma substância que eu não conheço ou coisa do tipo, a pessoa vai trazer questionamentos, dúvidas e ansiedades assim que são comuns entre todas, ou que é comum entre diferentes performances sexuais também. Então não vai ser tanto uma novidade, a pessoa também procura alguém que consiga abordar, que consiga te receber essa notícia sem estranhamento ou choque, né? Então acaba que me procuram ali numa tentativa eu acho que esse cara aqui eu posso contar que eu uso 10 gramas de cocaína e eu gosto de cheirar isso em cima da barriga da minha namorada. Ou Mas que chega eu relatos assim. chega, todo tipo de coisa, assim, todo tipo de coisa, sabe? Ou um pai de Mas você família, por nunca exemplo. ficou chocado assim? Você nunca Ai, foi um, raras vezes, mesmo pontuaisíssimas vezes, de assim. família católica, assim? Meu Deus! Eu acho que o estranhamento vem de quando eu não consigo, eu tenho dificuldade de associar, às vezes, a cara ao fato que me conta. Então, quando a pessoa, por exemplo, vai me contar que tem uma prática sexual muito específica, por exemplo, eu acho que poucas situações me chocaram, assim. é, uma delas foi quando uma idosa, assim, de 70 e poucos anos, me contou que ela gosta de usar um cintaralho e gosta de ter relações sexuais com jovens na Santa Cecília, em São Paulo. E aí Na Santa Cecília, ela já é conhece nos bem específico. aplicativos de relacionamento. E aí, que ela mora ali na região da Santa Cecília, e ela me contou isso. Eu até publiquei essa história, eu pedi permissão, falei, eu quero publicar essa história, porque assim, eu quero muito contar esse caso, que era também sobre uma coisa um pouco de emancipação feminina, assim, porque ela nunca conseguiu ter relações sexuais prazerosas com o esposo, e expressar a sexualidade dela com o esposo, e o esposo faleceu, os filhos saíram de casa, ela ficou além de solitária com também um ninho vazio, né? E eu acho que aí ela viu no computador uma chance de conseguir se conectar com pessoas, entrou nesses chats UOL, nessas coisas, e aí no meio do chat UOL, um belo dia alguém propôs, ela estava no momento ali que estava querendo também, um dia aconteceu e aí ela, gostei de fazer isso. E seguiu. E hoje tem uma vida sexual super plena e bem sucedida. E aí, só que aí é isso, né? Putz, uma idosa de 75 anos, né? Com uma libido importante e coisa do tipo. Então, é um choque que é mais. Não é uma surpresa no sentido de. Putz, essa pessoa não poderia estar fazendo isso, mas mais um lugar de. Que legal! Uma pessoa que foge à regra, né? Uma pessoa que foge ao estereótipo que a gente pensa de alguém idoso, por exemplo. Uma coisa que eu, pelo menos, associo, ou eu enquanto Amanda, o uso de drogas a um momento de busca, não de euforia, mas algo mais dark, assim, mais de depressão, isolamento, etc. Existe alguma estatística que defina se as pessoas elas buscam o uso ou o uso, né, de algumas substâncias socializar ou mais para ficar dentro de si mesmo? Será que fez sentido? Não sei. Entendi. Depende. Depende muito, assim. Na literatura, pelo menos, a gente tem diversas motivações para fazer um uso de alguma substância. Aí também depende da substância em si que foi escolhida para isso também. Acho que tem todos esses vieses. Mas existe normalmente assim a, como é multifatorial, o que a gente entende como que acaba que é comum entre todas as pessoas é a busca por um remédio. Então, no sentido de Um remédio. é, eu sou uma pessoa antissocial, então eu vou buscar às vezes uma substância para me aliviar um pouco, então eu vou pro álcool. Estou cansado, ou quero me manter no rolê, quero durar mais no rolê, aí a pessoa vai buscar cocaína, a pessoa, quero relaxar, quero curtir e tal, vou usar maconha. As pessoas, desde que o mundo é mundo, a gente procura drogas para remediar problemas nossos, né? Quando eu tenho dor de cabeça, eu uso de pirona, quando eu tenho
é, enjoo, eu uso um Vonal. E as pessoas, quando têm questões mentais e de performance e afins, procuram drogas de abuso, muitas vezes. Drogas que inicialmente, né, não são de abuso, né? São substâncias ali que vão alterar minha percepção da realidade, alterar minha percepção das coisas, alterar a forma com a qual eu lido com as coisas, e que vão se tornar drogas de abuso porque eu vou usar doses sempre supraterapêuticas, vou sempre estar usando é, quantidades muito durante períodos muito prolongados. E a frequência começa a aumentar. E aí, como eu não resolvi o problema da minha timidez, por exemplo, eu vou seguir usando, porque aquilo está resolvendo. E aí eu não olho para a causa central, eu não olho o que está acontecendo. Mas também tem pessoas que usam por recreatividade, a recreação mesmo. Então tem gente que, eu gosto de ficar maluca na festa. E gosto de dar trabalho. Ou gosto de sentir que as coisas estão mexendo. Então eu vou tomar um cogumelo porque eu Sentir gosto que as dessa coisas estão mexendo. sensação. É uma procura, a gente procura que as coisas mexam. Como é que você, teoricamente, assim, nunca foi do mundo das drogas, como você consegue visualizar as coisas se mexendo e explicar para mim que isso se mexe, sendo que você não teve a visão empírica? Não, eu falo sobre, eu falo que eu sou sóbrio hoje em dia só, mas assim, tive diversas experiências no passado, mas nunca acabei engatando em nada em específico, assim. Então, mas, por exemplo, sobre coisas que eu não entendo, que eu nunca usei, que existe uma infinidade também, porque Tipo essas existe uma drogas infinidade de drogas. muito novas, que Ou, você por exemplo, vê, aquelas que passam no Fantástico. tipo, exato, tipo o Ice do Fantástico. Eu nunca usei o Ice do Fantástico, né? Porque acho que ninguém nunca usou o Ice do Fantástico, porque ele não existe. Mas quando tem essas drogas em específico, por exemplo, é, eu, como do ponto de vista profissional médico, eu busco entendê-las a partir de como ela age no sistema nervoso central, como que ela, né, mexe com os neurotransmissores e como que isso funciona, e também por relatos das pessoas, assim. Porque para mim, no meu, do meu lugar de fala, o importante é entender os problemas que ela gera e como resolver os problemas que ela gera. Então, eu falo de redução de danos. Então, o meu ponto é: olha, eu entendo que a droga faz eu mudar minha percepção do movimento, vamos supor. Né? Então, é uma droga ali, por exemplo, um LSD, uma droga mais lisérgica, um cogumelo, que é uma coisa ali que eu perco um pouco a noção de espaço, que as coisas ficam grandes, ficam pequenas, as coisas se movem. Eu sei que isso acontece. Então, se eu sei que isso acontece, não necessariamente eu preciso saber e compreender puramente como que isso acontece. Claro que se eu souber, né, no caso, claro que se eu souber exatamente como isso se dá, isso até me facilita a vida. Mas se eu não souber necessariamente, eu sei só que ela mexe, então vamos evitar de dirigir, vamos evitar de aumentar isso bebendo bebida alcoólica, porque se eu beber bebida alcoólica eu posso intensificar esse processo e perder ainda mais equilíbrio, né? Eu acho que o meu trabalho parte de muito estudo, assim, parte de muita compreensão acerca disso e de muita observação. Então, assim, eu sou meio antropólogo nesse lugar, de querer entender e vivenciar e percorrer viver mesmo nesses ambientes em que Ah, essas você drogas gosta de estão. um ambiente de droga. Exatamente. Eu gosto bastante, porque isso me ajuda bastante a entender os contextos. As festas eletrônicas são um ótimo pano de fundo para isso, né? Então, acaba que não necessariamente todas as festas vão ter uso de substâncias, mas as festas eletrônicas normalmente elas sempre vão acontecer. Então, eu gosto de estar nelas justamente para entender como que as pessoas performam ali, né? E entender também como que elas passam mal e não passam, né? E explicar, tipo, para as pessoas, ó, quando isso acontecer. Isso normalmente pode acontecer se você estiver no ambiente tal e tal. Faça isso ou aquilo para tentar evitar. Mas é foda, porque agora, por exemplo, que eu tenho um pouco mais de visibilidade, as pessoas me procuram, né? Perdão. As pessoas me procuram no meio da festa. Ah, Ai, tô para passando fazer uma mal. contenção ali, vamos ali na Aí, salinha, me ajuda. aí eu, tipo, amor, eu tô aqui aproveitando a festa só, sabe? Não vou conseguir te ajudar agora. Ai, que situação. São situações E complexas, também assim, que às vezes falam. imagino, sei lá,
você já é um rosto conhecido, eu vou te olhar, vou achar que é um sinal e eu vou ficar comendo a sua mente a festa inteira para você me ajudar e eu vou atrapalhar totalmente a sua festa. Às vezes a gente acha que está passando mal. Pode ser apenas uma sensação de uma ansiedade do porque eu me formei bastante, ou estou num dia horrível. Na verdade, eu não estou passando mal, eu acho que eu estou passando mal. Isso é Sim. um grande funil. A gente tem alguns fatores que influenciam a experiência com o uso de substâncias, né? Uma delas é o setting, né? Que é onde você está, o contexto que você está. Então, outra é a quantidade e outra é a substância em si. Então, por exemplo, às vezes se eu usar uma substância, mas eu estiver no lugar errado, eu vou às vezes passar mal, não por conta da substância em si, mas por conta do lugar que eu tô, porque ela acabou me aflorando sentimentos ruins. Então, se às vezes eu uso uma substância muito dissociativa, em que às vezes eu entro ali na minha cabeça, entro em mundos ali, né, e penso coisas que normalmente eu não pensaria no estado basal normal. Se eu tô num lugar, por exemplo, que me remete à infância, que me remete às vezes um trauma que eu passei, alguma coisa do tipo, a droga em si às vezes nem foi um problema, mas o lugar que você tava. Porque se você usasse aquela mesma quantidade, naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, mas se você estivesse num ambiente totalmente diferente, você não estaria sentindo nada. Outra coisa que está ali também nesse contexto, as pessoas as quais estão no seu entorno, né? Tem até muita. Se as pessoas, você ou as pessoas que estiverem ouvindo, tiver curiosidade de procurar Drug Sitter no TikTok, que é basicamente, né, Drug babado de drogas. Sitter? É, tem Sim. muito meme de gente fazendo isso, assim, meme das pessoas falando assim, eu tô na festa e eu sou só drug sitter. Que é basicamente a pessoa que vai cuidar de você porque você tá maluco. E aí, se for uma pessoa que estiver ali falando, olha quantos dedos estão na minha mão. O que você tá Nossa, pensando agora? Sabe? Você faz que um já tava de barulhinho. boa, você entra num buraco sem fundo, dependendo do que a pessoa fizer por você. É, então, depende muito do contexto. Mas sobre passar mal, vai ser muito nesse sentido também. A maioria das coisas que vão acontecer em termos psicológicos são noias da cabeça mesmo. Então são coisas que não existem. Então, por exemplo, a cocaína ela tem um poder persecutório muito grande. Então, normalmente as pessoas vão assim, achar que todo mundo está olhando para você, a pessoa vai achar que todo mundo está olhando para ela, a pessoa vai achar que está todo mundo falando dela. E não necessariamente isso vai acontecer de uma forma meio Tarso da novela, né? Assim, que é aquela coisa floridona, que você vai sair correndo na rua fora achando Sim. que tem gente correndo atrás. Mas vai acontecer de uma forma muito sutil. De você tá bebendo assim, e aí você sentir que a pessoa tá falando com você. Você tá falando de mim, ou você tá falando comigo? Ou tô olhando? Você E aí tocou num aos poucos ponto você vai começando a se sentir observado. importante, né? O Tarso da novela. Até que ponto o Tarso te ajuda e te atrapalha? Assim como o Ice do Fantástico. Então, mais atrapalha do que ajuda porque as pessoas, elas. Melconha, lembra dessa? Não, sim. Tomava perfume. Nossa, então, gente, E eu acho ela que era viciada em maconha. então, eu acho que mais atrapalha do que ajuda, porque essas representações fictícias dessas pessoas, né? E de comportamentos, de drogas e afins, muitas vezes partem de um lugar de muito, muito florido. E atrapalha alguns fatores que são. O primeiro deles é, por exemplo, a pessoa achar que sempre vai ser, quando tiver ruim ou quando eu tiver mal, vai ser daquele jeito que está na novela. Que é, por exemplo, a gente pode falar de álcool quando a gente fala isso. As pessoas acham que você vai só dependente de álcool se você bebe todo dia. Você é igual a menina da novela que tá ali A Heleninha Reutemann. bebendo loucamente, se passando e bebendo todo dia. Não, às vezes você é dependente do uso de álcool, ou você faz abuso de álcool, por mais que seja só no final de semana, você tem um problema relacionado ao uso de álcool. Tanto que a gente parou de falar no novo DSM, né? Que é o Diagnóstico de Saúde Hum. Mental. Hoje em dia, a gente não fala mais sobre vício em álcool, por exemplo. A gente fala sobre transtornos relacionados ao uso de álcool. Muitas vezes pode ser dependente, muitas vezes pode ser abuso. Mas o transtorno de uso de E álcool não. quando o abuso vira dependência?
O abuso vira dependência a partir, por exemplo, a depender do contexto que eu estou inserido. Então, por exemplo, eu só consigo sair de casa se eu beber. Se eu beber. Eu não consigo socializar com pessoas se eu não beber. Nos dias que eu não estou socializando, eu não bebo. Mas nos dias que eu socializo, no final de semana que seja, ou nas festas que eu vou, eu preciso beber. E eu preciso beber muito para conseguir socializar. Então quer dizer que eu sou dependente do uso de álcool para aquele rolê. Para sair, para socializar, para essa esfera da minha vida em que eu me relaciono com as pessoas, eu dependo do álcool. Então eu sou um dependente de álcool. Eu sou uma pessoa alcoolista. Porque toda vez que eu saio, eu não consigo não beber. E aí eu tentei várias vezes não beber nessas situações sociais, não consegui não beber, ou tentei diminuir o meu uso, não consegui. Tem esses outros critérios também que a gente vai colocando. A quantidade é sempre muito grande. Eu tenho problemas familiares também por conta disso. Quando eu saio, eu gasto muito dinheiro com bebida. Eu passo a semana toda pensando na hora que eu vou beber uma cerveja na sexta-feira e me jogar o final de semana inteiro bebendo. E o uso abusivo a gente olha para ele como uma fotografia, né? A gente olha para ele num ponto de vista mais transversal de esse dia eu bebi muito e dei trabalho. Esse dia eu perdi minhas faculdades mentais. Esse dia eu saí da caixinha, né, mesmo. Então, esse dia eu passei mal. Esse dia eu me intoxiquei. Então, isso aí a gente já considera no aspecto do abuso. Quando eu falo da dependência, né, eu preciso olhar isso de uma maneira um pouco mais longitudinal, assim, que eu preciso ver isso ao longo do tempo, como que vai se dar, né? E qual que é a frequência. Mesmo não sendo um fator importante, é um fator que a gente vai olhar. Se é só no final de semana, beleza, mas é todo final de semana? Quantos finais de semana do mês? Quando você sai, é Mas sempre daí, porque sei você lá, eu precisa noto socializar? algum comportamento num amigo meu e eu uso a minha régua, que é não bebo nunca porque não gosto e não gosto de ressaca, lá, então, mas já tenho uma tendência ao exagero de falar, meu Deus, essa pessoa já é um alcoolista. E daí você se torna a pessoa que é possível transferir a sua experiência para o outro ou tem uns sinais comuns, como Ah, esse que tá. você citou? Uhum. Existem sinais comuns que é justamente esses pontos de ter transtornos familiares, transtornos com família, trabalho, ou consigo mesmo, se você está causando transtorno para os amigos, se você está preocupando sua família, se você está não conseguindo pagar as contas por conta do uso, é um indicativo. São indicativos que são Mas se eu estou unânimes. preocupando minha família, eu noto isso? Eu tenho esse discernimento? Não, não necessariamente. É sempre preciso de um olhar externo, né? E aí, o que dá para você ver em si mesmo é se perguntar: já falaram para mim sobre o meu uso de álcool? Já falaram que eu tô me passando? Já falaram que eu uso demais? Algum amigo já falou isso? Algum familiar já falou isso? É, eu frequentemente tenho problemas para pagar as contas porque eu extrapolei o cartão bebendo? Ou usando alguma droga? Comprando alguma droga? Eu frequentemente me encontro tendo dificuldades para ir para o trabalho na segunda-feira porque eu estou numa ressaca monstra, não consigo ser útil na segunda, nem na terça, nem na quarta? Já tive que dar testado porque eu estava me passando? E não conseguia ir para o trabalho porque eu estava vomitando tudo de manhã. Isso já aconteceu? Isso é uma percepção minha. Mas externamente é muito difícil. Não tem como a gente. Eu falo que é muito difícil você conseguir resolver a dependência de alguém sendo a pessoa de fora. É muito difícil fazer isso se a pessoa não quer fazer isso, se a pessoa, pelo menos, ela não sensibilizou Nota. minimamente por isso. E aí, por isso que eu falo que a gente não deve falar para o amigo parar. Para de falar para o seu amigo parar de usar. Você tem que virar para ele e falar, ó, Não, tem que falar o quê? você tem que falar para ele, ó, você já percebeu como você fica usando? Você vira uma pessoa violenta? Como é que tá suas finanças? Tá tudo bem? Você tá conseguindo manter? Você já teve problemas por trabalho? Essas perguntas que você deveria estar fazendo para si mesmo, você se torna essa pessoa que vai fazer. Né? No exercício psicanalítico mesmo ali, de fazer com que essa pessoa reflita acerca do próprio uso. E aí, sensibilizando isso, a pessoa aos poucos vai começar a entender o próprio uso, problematizar ele e se fazer essas perguntas e começar a se preocupar com isso. Porque se eu ficar falando para a pessoa para, exceto em situações que a pessoa ali tá maluca, na hora que ela tá maluca, e você precisa dar um chega para lá. Mas quando a pessoa tá ali e você
tá conversando com você e você fala que a pessoa precisa parar, ou fala da sua preocupação, a maioria das vezes a pessoa vai ouvir essa preocupação dela, essa preocupação sua, como uma chatice mesmo. Ai, nossa, para de encher minha paciência, para de encher meu saco. Ou vai dar desculpas ali para o uso. Ah, eu estou muito cansado, eu estou trabalhando muito, eu estou muito estressado, meu dia é muito estressante. Ah, eu não posso nem tomar uma no final de semana, agora eu trabalho tanto. Sim. E vai ficar numa postura defensiva. Mas se você abordar de uma forma um pouco mais sensibilizadora com esses questionamentos, a pessoa vai começar, a carapuça vai começar a servir, sabe? No sentido de tipo, realmente, minha mãe, eu tenho brigado com minha mãe muito. Ah, realmente, nas últimas 2 vezes que eu bebi, me falaram que eu tava violento. Ah, putz, realmente, no fim do mês, chegou o dia 5, eu preciso pagar as contas. Nunca sobra dinheiro, porque eu sempre vejo que eu gastei muito a mais no final de semana. E eu não devia, gastei R$ 300 em bebida, R$ 400 em bebida. Ah, realmente, metanol aí não me assustou. Continuo bebendo, Ah, independente de era metanol. justamente disso que o que me fez te chamar exatamente foi a onda do metanol. Eh, o que aconteceu? A bebida parou de ser contaminada? Ainda existe um risco iminente? Ou sempre existiu um risco? Porque eu já li que 20 pessoas morrem, todos os anos, 20 pessoas morrem por, eh, por contaminação com metanol. Teve uma explosão? O que a gente fala é porque isso é no ano todo corrido, né? Mas o que aconteceu foi porque foram muitos casos ao mesmo tempo no mesmo local. Então, como isso aconteceu, como isso aconteceu tudo com essas coincidências de local e tempo, né? Então, numa mesma semana, apareceram 8 pessoas contaminadas, na mesma região de São Paulo, e elas cursaram com os mesmos sintomas e acabaram tendo um desfecho fatal. Isso a gente precisa noticiar e notificar justamente para que as pessoas tomem cuidado com aquela localização, com esse contexto, com aquelas substâncias específicas, que nesse caso foram bebidas destiladas, né? E aí, realmente teve um momento que a gente precisou olhar para isso. Não foi um alarme é, inflamado desnecessariamente, justamente porque a gente precisou fechar lugares, né? Teve aquele ministrão lá no Jardins, em São Paulo, que foi um dos locais fechados, que era um local onde passava muita gente, as pessoas almoçavam, juntavam ali, era um local que ficava aberto o dia todo. Então a pessoa podia beber uma caipirinha, às vezes, no dia de folga, que tivesse ali 2 da tarde, né? Então, e aquilo ali e tinha o potencial de atingir muita gente naquele entorno. Então não foi um alarme desnecessário. Mas, e continua. Hoje, agora, atualmente, a gente tem tido mais espaçamento entre os casos. Já tem vários dias, eu acho que já tem algumas semanas que a gente não tem tido novos casos de intoxicação, porque muitas das bebidas contaminadas foram recolhidas, e quem estava distribuindo agora também tem tido esse cuidado de não distribuir a bebida com metanol, porque se esse distribuidor distribuir uma bebida falsificada, por exemplo, não tivesse cuidado de avaliar a questão do metanol, por exemplo, a polícia vai encontrar esse distribuidor em algum momento. Se não encontrou até agora, vai encontrar no momento que fizer merda, né? Então, então, tanto a parte do tráfico, no caso, quanto também a parte das pessoas e do consumidor estão sendo cuidadosos para não entrar em contato com o metanol ou para não disseminá-lo. Então a gente tem tido uma diminuição de casos que é normalmente esperada. Mas todo cuidado ainda é pouco, né? Então, ainda preocupar-se com o local que você for, de onde vem essa bebida, evitar beber de ambulantes, né? Então, evitar comprar garrafa ou beber drink de ambulantes aí, porque a gente não sabe a procedência, então a gente não sabe de onde que vem. O local, o CNPJ ali, por exemplo, até o Ministrão, né, que era um local ali super conceituado, ali na região de Jardins, tinha bebidas desse tipo. Então imagina alguém que está ali vendendo como ambulante na rua, que muitas vezes vai adquirir essas bebidas aí de diferentes meios. Então ter esse cuidado é muito importante. E cobrar também do serviço que você for utilizar, né? Do balada que você for e afins. Entender com eles ali se realmente é um local que tem essa fiscalização.
Você falou rapidinho sobre a dose recreativa do crack, é uma coisa que eu também não sei, não é algo que, sei lá, nunca passou pelo meu radar de curiosidade, mas qual é a coisa que as pessoas sempre querem saber? Cocaína, Olha, o que as pessoas mais me abuso de perguntam medicação. é abuso de medicação. Acho que o que as pessoas mais me perguntam é tanto sobre abuso de medicação e sobre interações entre elas. Então, tipo, eu vou sair nesse Uhum. final de semana, quero saber se eu posso misturar essa maconha com esse remédio que meu psiquiatra prescreveu. Ou me contatam para desmentir os psiquiatras. Que é tipo, porque a maioria dos médicos, né, não tem jeito, a maioria dos médicos vão falar, não pode beber. Só que, mano, não dá pra ser assim, né? Eu, como médico, eu sei que não dá pra ser assim, porque as pessoas elas vão beber. Então, eu prefiro falar a realidade. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo mais prático. Quando a gente lê a bula, interações medicamentosas, o que é verdade e o que é mito? Então, assim, o que eu falo normalmente para as pessoas? Quando não tem interações entre as substâncias, pelo menos documentadas, eu vou falar exatamente isso. Eu não vou falar que a pessoa pode usar ou pode misturar, porque pode acontecer de alguma coisa dar errado, ela tem um gene específico que vai metabolizar aquela substância que vai dar um BO. Então eu vou falar, ó, não tem interação, não tem uma quantidade muito grande de interações documentadas na literatura a respeito disso, ou normalmente as interações que foram documentadas na literatura não tiveram, isso não aconteceu com uma prevalência tão grande, né? Diferente, por exemplo, quando tem, por exemplo, como é o caso de metronidazol, né, que é um antibiótico, e bebida alcoólica, que eu tenho ali um efeito que a gente chama de disulfiram. Que é aquilo, eu não posso beber porque senão o remédio vai parar de fazer o efeito. Não, isso na verdade, no caso do esse Sulfiram Like, é porque tinha um remédio antigamente que chamava de Sulfiram, que era muito utilizado por mulheres que queriam que os esposos parassem de beber. Então ela dava esse remédio para a pessoa, misturava às vezes na bebida, alguma coisa assim, escondido. E quando ele bebesse bebida alcoólica, ele ia passar muito mal. Então, quando as medicações têm esse efeito, a gente chama de sulfiram-like. O metronidazol é um antibiótico que normalmente misturado com álcool ele tem esse efeito. Então, passa muito mal se você estiver tomando metronidazol e beber. Entendeu? Pode não acontecer, igual a pessoa que está ouvindo esse podcast agora, esse programa agora, ela pode, por exemplo, falar, já bebi, eu estava tomando para infecção de urina e bebi e não deu nada. Pode acontecer. Mas, no caso do metronidazol, nós temos muitas interações documentadas em literatura a respeito dessa interação. A gente tem muitos casos documentados sobre essa interação e os desfechos não são legais. Então é muito difícil, quando eu sempre respondo, é muito difícil responder diretamente, isso aqui não vai dar nada, pode usar, não pode usar, porque nunca pode ou não pode, né? Normalmente eu explico que normalmente as pessoas não sentem isso, mas pode acontecer que você sinta, e normalmente as pessoas sentem isso, e pode ser que você também não sinta. Então todo cuidado é pouco. Né? O ideal é não misturar nunca. É ser monogâmico com as drogas, eu falo. Seja monogâmico com o que você usar. Então, se você casou com o seu bupropiona, se você casou com o seu sertralina, é um casamento. Mas se você vai casar na festa com um LSD, não precisa beber bebida alcoólica. Né? Escolhe um para Sim, uma coisa jogar. de cada vez. Porque também senão você não vai nem aproveitar a brisa no fim das contas. Né? Você nem vai saber o que está acontecendo e o que fez aquilo, né? Da questão do antidepressivo, né? Muita gente toma até demais, né? Porque, sei lá, ginecologistas receitam, etc., ansiolíticos, etc., e remédios com receita controlada, e as pessoas, elas, não dá para generalizar, mas aqui como a gente fala mais um pouco sobre patologia, às vezes, as pessoas elas têm medo das medicações enquanto medicações e não enquanto drogas. Entende? Porque falam, será que isso vai tirar a minha libido? Será que isso vai me deixar insone? Será que isso vai fazer com que o meu anticoncepcional pare de funcionar?
Por que a gente tem tanto medo de remédio? Tá. São duas questões importantes, assim. Acho que a primeira delas é sobre essa questão dos efeitos que as medicações geram e como que as pessoas têm medo disso, porque muita gente e médicos também, tanto os médicos quanto os pacientes, esquecem que a libido também é uma coisa muito importante. É uma questão que eu preciso estar preocupado. Se aquilo vai me dar sono ou não, é porque a gente coloca um remédio psiquiátrico, né, um remédio que vai fazer um tratamento de uma questão mental, é diferente de um remédio de dor que eu vou sentir, que eu vou tomar durante um período de tempo muito limitado para me resolver. Então, por exemplo, vou tomar antibiótico durante 2 semanas. Vou tomar um antibiótico durante 2 semanas, eu posso ficar sem beber durante 2 semanas, eu posso ficar sem transar se for necessário durante 2 semanas, eu posso ficar, enfim, sentindo um enjoo durante 2 semanas. Mas as pessoas têm que pensar que quando eu vou fazer o uso de algum remédio psiquiátrico, eu vou fazer isso durante várias semanas, eu vou fazer o tratamento contínuo daquilo. Então é importante observar a minha rotina, o que eu faço e associar a medicação. E é importante que o profissional também, médico, no caso, também entenda essas necessidades da pessoa para também associar da melhor forma. Não adianta eu falar para a pessoa que ela precisa parar de fumar de hoje para amanhã porque ela vai começar a tomar um remédio, ou que ela precisa parar de beber de hoje para amanhã porque ela precisa tomar um remédio, porque o remédio vai virar mais um problema do que uma solução para a questão. Então a pessoa não vai tomar o remédio da maneira adequada, vai atrasar mais o tratamento, não vai chegar nos retornos de consulta com o resultado positivo. Então vai ser mais um problema do que uma solução, né? Então é importante ter isso em mente. No caso do paciente, de quem estiver buscando o tratamento, de questionar o médico, falar com sinceridade, falar, olha, eu uso tal coisa. O médico não vai poder te prender, médico não é polícia, não. De falar, eu uso tal coisa, eu tenho o costume de fazer isso e isso, eu gosto de ter uma vida sexual muito ativa, eu gosto de manter minha ejaculação, não gosto de demorar para gozar, não gosto de acordar sonolento, gosto de dormir cedo, vou para balada, não gosto de dormir cedo. Então, se eu vou muito para balada todo final de semana, eu pulo o remédio, não pulo o remédio, tomo o remédio na hora que eu for para balada, mas vai me dar sono. Como é que eu faço? Entender que isso vai ser uma negociação entre médico e paciente. E o outro ponto é isso que você trouxe da questão do medo. As pessoas realmente têm medo de como que a medicação vai se dar. E aí e é engraçado porque é isso que acontece. Eu sou, às vezes, o funil, para onde isso afunila, né? Porque a pessoa vai no médico, o médico fala, não pode beber mais. Tá? Não pode beber com essa medicação. E às vezes é uma medicação que não vai ter muitas interações. Então, por exemplo, inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que são os mais difundidos. Sertralina. Tem interações com álcool? Tem. O álcool pode atrapalhar o resultado terapêutico? Pode. O álcool pode atrapalhar o meu problema? Pode, porque às vezes eu vou beber, vou lembrar da ex, vou ficar na depressão ainda, ou às vezes eu vou beber, vou fazer merda, vou continuar ansioso. Pode. Mas diretamente, o álcool e a sertralina interagem entre si? Interagem, mas não tanto. Então, não é um problema gigantesco você beber e tomar sertralina. Então não adianta eu, como médico, falar para o paciente que não pode beber e tomar sertralina, tá? E aí depois o paciente ir lá no meu perfil e me perguntar, e aí, pode ou não? Quer dizer que se o paciente ele foi para outro profissional para perguntar se pode ou não, é porque ele não confia no profissional, no primeiro profissional. E isso não tem. E aí o vínculo se perde ali. E aí eu comecei mentindo sobre o fato que eu vou parar de beber. Aí eu vou ter que depois seguir nessa mentira nos próximos retornos, vou ter que falar que eu não tô bebendo, e aí eu não tenho solução nenhuma, então é ruim para os dois lados, né? Então a sinceridade é muito importante no curso terapêutico, e ser sincero, né, sobre os seus usos, as suas questões é muito importante. Claro que tem medicação que não tem jeito de beber mesmo, não tem jeito de fazer isso. Então, por exemplo, né, o que eu falo, os IMAL, né? Que são os inibidores de monoamina oxidase, que são os. Anafranil. Ah, Anafranil. anafranil. Que são medicações que normalmente a gente sabe que tem interações com álcool, né? É importante eu saber se a pessoa vai beber e explicar para a pessoa, olha, esse realmente não dá para beber junto, porque vai dar B.O. Mas Ultimamente eu tenho, desculpa,
ultimamente eu tenho notado que existe um tipo de médico influencer, você não precisa citar nomes, nada disso, mas é só visualiza um tipo assim, que é um psiquiatra, imagino eu, ou alguma coisa, qualquer outro tipo de médico, daí vem cetralina, daí 10 de 10, daí Buspar, 5 de 10. O Buspar é 5 de 10 para mim e para você, para todo mundo. O que é isso? Gente, esse tipo de É, é conteúdo. perigoso esse conteúdo. É Quando a muito, gente vê, a gente. gente denuncia. O que a gente faz? Não, esse tipo de conteúdo é horroroso, gente. Pelo amor de Deus, se vocês verem Mas esse está tipo de numa conteúdo, tendência aí. passem direto. Tá uma tendência disso, né? Porque eu acho que essa tendência vem da nutrição. Porque muitos nutricionistas fazem isso com alimentos. E aí faz sentido, né? No sentido de, esse alimento engorda mais, esse alimento engorda menos. Porque existe ali uma coisa que é unânime, que é a quantidade de calorias. Mas, e mesmo assim, não é tão unânime, né? Porque vai depender também do meu corpo, como é que eu vou metabolizar essas calorias, não necessariamente eu vou, né, consumir tudo, enfim. Mas ali a gente tem uma anonimidade um pouco mais confiável. Mas agora, quando a gente fala de remédio, gente, é remédio de diabetes. Tem gente que vai se dar bem com metformina, tem gente que não vai se dar bem com metformina. Tem gente que vai se dar bem com Ozempic, tem gente que vai se dar bem com Mondiaro, tem gente que vai se dar bem com sertralina, tem gente que vai se dar bem com paroxetina. Não dá para eu fazer isso, até porque as comorbidades mentais são múltiplos fatores envolvidos. Tem gente que adora mirtazapina. Tem gente que adora mirtazapina porque quer dormir melhor. É uma medicação que normalmente que induz ao sono e tal. Então é uma medicação que que algumas pessoas vão gostar. Mas se eu for uma pessoa que odeio, por exemplo, já durmo bem e não tem uma questão com sono, e às vezes a metazapina vai me fazer ficar muito sonolento no dia seguinte. Ou, às vezes tem uma coisa no meu organismo que não vai metabolizar bem a metazapina, e aí ela não vai ser uma medicação tão legal para mim. Então, eu fazer isso só atrapalha o meio de campo, porque normalmente, gente, juro, tem paciente que chega para mim falando, é porque eu vi no TikTok que a paroxetina, ela é bafo, ela Para arrasa. minha amiga, Dona Arém é um sucesso. Quero Dona Arém. Eu quero um Donarém. E aí eu fico, mas para você não vai funcionar, sabe? Porque seu problema, por exemplo, tem gente que tem problema para começar a dormir, tem gente que tem problema para manter o sono. Tem gente que acorda muitas vezes à noite, tem gente que tem problema para começar a dormir só, mas dorme bem depois que começa. Então, um remédio é bom para uma coisa, outro remédio é bom para outra. Então, não dá pra gente unificar. Então, por favor, se você vê conteúdos que te falem sobre, fazem top 10 medicações psiquiátricas, passem direto, que a chance desse médico que estiver fazendo esse conteúdo ser picareta é enorme. Cada remédio é para uma pessoa, para um tipo de comorbidade, para uma questão específica. E até porque as pessoas não só agora estão tiktokizando, né? Fazendo uma tiktokerização dos tratamentos, mas também dos diagnósticos, né? Porque fala assim, se você sente isso, isso, isso e isso, você tem TDAH. Se você sente isso, e aí, só que existe uma questão que as pessoas normalmente se identificam muito com os conteúdos, né? Então, e falar umas coisas muito amplas, sei lá, se um astrólogo chegar falando, porque o signo que eu vou te falar agora é um signo de gente que é muito batalhadora, que é um signo de gente que é muito sociável, aí você pode pensar em Gêmeos, você pode pensar em Peixe, você pode pensar em Aquário, você pode pensar. Então, as pessoas elas vão se identificar com inúmeros diagnósticos diferentes, né? Já chegou paciente falando para mim, eu tenho borderline. E aí eu falei, O borderline é um dos mais difíceis. E aí eu falei assim, bacana, e quando foi que você recebeu o diagnóstico? Qual foi o profissional? Ela, não, eu vi, assim, li um pouco a respeito. Geralmente não fala que veio do TikTok. Já vai preparado. Porque Fala dá assim, eu li vergonha. um pouco a respeito. Fui entender um pouco a respeito e eu vi que é isso mesmo que eu tenho. Eu me identifiquei com as coisas. Aí eu falei assim, amor, eu preciso de pelo menos aí umas 3, 6 semanas de acompanhamento com você para definir se você tem depressão. Aí agora você está falando de borderline, que é uma questão comportamental muito mais, às vezes, aflorida e que eu preciso ali fazer várias associações com a sua rotina. Você quer que eu já te dou um remédio para border agora? Que é isso, a pessoa já chegou com o diagnóstico e já viu, já procurou o diagnóstico no TikTok falando, então, e aí para border é bom usar esse remédio. Porque tá 10 de 10 no ranking do É, doutor.
E aí é foda porque as medicações também têm outras funções, né? Então, por exemplo, a mitriptilina. A mitriptilina é Uhum. uma medicação que é normalmente antidepressiva, mas eu posso usar ela, por exemplo, a pessoa que tem dor crônica. Se a pessoa tiver uma dor Uhum. crônica, ela pode usar a mitriptilina vai resolver a dor dela também. Então, aí o que faz isso acontecer, e aí a pessoa viu no top 10, porque a mitriptilina está em último lugar no top. E aí eu passo a mitriptilina para ela, para a dor que ela está sentindo. Ela fala, não vou tomar esse remédio que o TikTok não pode. E aí, tipo, sabe, atrapalha muito esse tipo de conteúdo, basicamente. Também é outra coisa, você falou de vínculo, o vínculo que a gente tem com o psiquiatra, né? Porque às vezes as pessoas acham que o psiquiatra é aquela pessoa que você vai ver uma vez por ano e nunca mais. Ele vai te passar lá uma prescrição e não existe ajuste de medicamento. É, eu tenho uma vivência com saúde mental desde muito nova, então já tenho mais de 20 anos. Com 16 anos, tive depressões fortes e pesadas e eu não respondia a nenhum tratamento. E se eu desistisse, né, tipo, falar, não, esse remédio é um vilão, porque tem uns remédios que eu sei que eu não me dou bem, mas entender que o tratamento e a sua relação com o psiquiatra é uma coisa que ela vai ser construída, é importante saber que não é igual você vai lá no cardiologista e faz o check-up e pronto. Ou é assim, ou só comigo que deu errado. Eu acho que então, depende do profissional e depende do médico. Eu acho que existe um match que precisa rolar aí mesmo. No sentido de, até em termos de transferência, contra transferência, né? Que é como eu me relaciono com o médico, como que ele também se relaciona comigo de volta. E vai ter médico que não vai entender mesmo, e aí você vai ter que passar em vários médicos, e aí é uma questão também de sorte como você transmite as informações para o profissional, né? É, então é muito difícil falar que existe sempre uma regra de problema é meu, que já passei em 40 mil médicos e nada resolveu. E é muito difícil culpar uma das pessoas nesse lugar, porque depende dos dois, sabe? O que eu falo sempre é ter uma. Eu adoro paciente que vai com lista de sintomas. Eu adoro paciente que vai com lista de sintomas que já chega falando, ó, eu sinto isso, e porque isso, se eu não conseguir, por exemplo, ajudar esse paciente, no próximo profissional que ele for, ele vai falar as mesmas coisas. E aí isso Aham. unifica um pouco, facilita um pouco o trabalho, no sentido de, para o paciente, no caso, dele não mudar o contexto, o texto que ele se dá, porque muitas vezes a depressão pode ser confundida com ansiedade, pode ser confundida às vezes com uma distimia que pode estar presente num quadro de transtorno bipolar, né? E medicação psiquiátrica também entra nesse balaio, no sentido de algumas eu vou dar certo, algumas eu não vou dar certo. Então, é de testar. Então, eu vou testar. Normalmente é importante eu dar um período aí de até 2 meses, de manter essa frequência com o mesmo profissional ali durante 2, 3 meses, para eu conseguir ver, começar a medicação, dar tempo da medicação fazer efeito, dar tempo de eu sentir os efeitos colaterais, o que eu gosto, o que eu não gosto, para conseguir aí deixar um juízo aí de fato sobre o que, o que eu gostei e não, e o que dá ou não para fazer. Mas, fora isso, é, eu posso. O ideal é mudar de profissional aí depois desse tempo. Comunicar. Eu acho que é importante comunicar até para ver como vai ser a devolutiva do próprio profissional sobre as limitações dele também. Acho que dar ghosting no psiquiatra não é uma boa coisa, então é Ai, importante não eu fala voltar. isso. Gente, é o que mais tem, né? Ghosting em psicólogo e ghosting em psiquiatra. É um tema, inclusive, que eu vou Mas o falar que em que eu vou breve. falar? Mas Chegar o e que falar, que eu vou olha, eu falar? acho que eu gosto sempre de uma resposta pronta. Primeiro é entender que o profissional ali, se ele for um profissional bacana, ético, ele não vai brigar com você e nem vai questionar. O máximo que vai acontecer o profissional querer entender qual é o limitador, qual é o limitante ali da conversa, Ai, não né? tô aqui para me explicar. E Não aí, quero me explicar. porque às vezes, por exemplo, o profissional às vezes está com um limitador ali no que você está dizendo.
e ele às vezes não entendeu uma coisa que você quis dizer. Então, isso eu digo num acompanhamento já a longo prazo. Você já passa um ano com o seu psiquiatra, e aí ele tá sem agenda, tá difícil de encontrar ele. Fala isso, fala, ó, tá difícil de encontrar, não tô conseguindo ter agenda com você. Às vezes você não precisa falar direto pro profissional, você pede pra secretária passar um recado. E aí, se tiver alguma coisa importante ali no meio da coisa, realmente, ó, deixa eu te avisar, pelo menos, então, para você falar com o seu profissional que o seu diagnóstico é X, o seu diagnóstico é assado, ou que a gente estava investigando tal coisa. Porque isso facilita o profissional da frente e encurta os caminhos para você realmente chegar no seu diagnóstico final, na solução da sua questão final. Porque começar do zero, um processo que, igual eu estava falando para você agora, né? Demanda 2 meses aí, pelo menos, ali para a gente chegar num ponto. Você começar esses 2 meses toda hora, isso Sim. perpetua uma procura, né? Então, olha, fiquei 2 meses com esse médico, tomei esse remédio, não funcionou. Ah, o que o médico pensou para te dar esse remédio? É importante saber, justamente para a gente evitar esse pensamento, para evitar essa linha de raciocínio, sabe? Agora, se você não gostou da cara do médico, que você achou ele feio, não deu nem tempo de você ficar 2 meses com ele. Então você já pode dar um ghost nele. Mas se você já tá fazendo um tratamento há um bom tempo e tal, só não tá gostando do médico por outras questões, e que isso pudesse ser conversado, converse. Porque isso facilita e diminui o tempo que você vai ficar sofrendo com o que você tá sofrendo atualmente, sabe? Acho para terminar, beleza, estou aqui nesse processo de procurar o meu médico, ele me receitou, disse que as coisas podem começar a fazer efeito a partir de 15 dias, não vai ser, né, hoje que eu vou tomar o meu antidepressivo, no meu caso, se eu tiver ansiedade ou depressão, que já vou sentir uma melhora. E daí tem aquelas coisas, né, efeitos colaterais, etc, né, eu já fui muito, hoje eu não enxergo muito bem, então eu não leio mais a bula, mas dá para ler pelo computador. Então você vê várias coisas ali que você fala, isso daqui é para quem tem isso daqui, eu não tenho isso. Eu acredito, assim, com a minha experiência, que a bula, ela te assusta, ela te afasta mais da medicação do que ela te aproxima. Mas e a gente tem uma pressa, né? Principalmente quando é uma depressão prostrada, assim, que você não tem uma melhora, e você já está indo no médico, já foi na terceira consulta, e as coisas não estão respondendo do jeito que você esperava, você vai falar, putz, não gostei desse, vou pular, e vai voltar para estaca zero. A importância de entender que um tratamento para depressão ou para ansiedade, ele não dura menos de quanto tempo? Um tratamento mesmo, em termos assim de remissão, não vai durar menos do que 3 meses, que é o período ali, 2, 3 meses, que é o período da medicação começar a fazer efeito, você começar a sentir os efeitos dela plenamente, com os efeitos colaterais que ela tiver ocasionalmente também. Então, sobre a bula, você falou uma coisa importante, que é uma coisa que eu falo muito para os pacientes. Não leia a bula, mas não leia a bula sozinho. Leia a bula com seu médico. Leia a bula com a pessoa que for cuidar de você. Porque quando você lê a bula com seu médico, ele te explica as reações que tem ali. Porque se você lê a bula, na bula vai estar lá. Por exemplo, vamos falar de anticoncepcional. Na bula vai estar lá. Trombose. Câncer de mama. Se, por exemplo, for o estradiol, né? O estradiol normalmente está lá. Câncer de mama. Você acha que você vai ser a pessoa que vai ter câncer de mama? Você acha que você vai ser a pessoa que vai ter trombose? Se você ler com o seu médico vai te explicar, por exemplo, que o câncer de mama, normalmente, que envolve os cânceres de mama que envolvem o uso do anticoncepcional, vão ser em pessoas que têm fator de risco para o câncer de mama. Quem são essas pessoas? Pessoas, por exemplo, que têm parentes de primeiro grau, que tiveram câncer de mama numa idade precoce, ou que se você já tiver um nódulo de mama, e periri. Então, ou a trombose, vai ser também pessoas, por exemplo, que levam um estilo de vida inadequado, do ponto de vista cardiovascular, pessoas, por exemplo, que já têm um LDL, né, que é o colesterol ruim, entre aspas, desse jeito. Então, se você lê a bula, mas lê com seu médico, ele consegue te tranquilizar nesses quesitos de, olha, a mirtazapina ela engorda. Mas ela engorda todo mundo? Porque medicação não tem colesterol, não tem caloria, né, gente? Tem que lembrar disso também. Comprimido não tem Quem caloria. engorda é você. É você que vai engordar comendo, mas a medicação às vezes aumenta a sua fome.
Então, a medicação aumenta a sua fome. Então, se a gente conseguir fazer uma gestão de atividade física, colocar uma atividade física, por exemplo, no seu dia a dia, a gente vai sentir os efeitos desse engordar, entre aspas, da medicação, com menos intensidade. Porque vai ser uma medicação que é importante para você seguir fazendo o uso, né? Então, leia a bula, mas leia com seu médico. Leia com seu médico, que ele vai te explicar tudo que está ali na bula, né? Com vocês com tempo, sentado numa consulta, no retorno, por exemplo. Discutir, por exemplo, questões que você ficou ansioso com a bula. Mas não pare de tomar a medicação porque você leu na bula X ou Y. Até 6, porque siga se tomando a é medicação. interrupção abrupta também é um outro problema que você vai ter que começar do zero. Exatamente. E outra coisa também, que não interrompam. Se você... eu vou beber, vou usar alguma droga, vou fazer alguma coisa. Não para a medicação para fazer isso. O ideal é procurar seu médico para explicar que você está querendo parar porque você vai beber ou está querendo parar porque você vai usar uma Mas droga. nenhum médico é igual a você, eu não posso mandar um zap, o doutor de 95 anos, e falar assim, doutor, eu tô com uma vontadinha. E aí, nesses casos, você pode ou seguir tomando a medicação, siga tomando a medicação sempre. A maioria das medicações você pode continuar seguindo tomando. Ou você procura interações diretamente, por exemplo, na bula normalmente vai vir interações importantes sobre essas medicações, ou em terceiro lugar passa comigo. Que são das 3 E para passar com você é @centro mesmo. Tem um belíssimo senso estético, então você vai achar que você está lendo uma coisa de balada, daquela galera que entende, sabe? Aquela fonte que ela é deitadinha, itálico, só que ela não é da feia, não é Times New Roman, nem Comic Sans. Também que Comic Sans também virou uma estética. Mas ele estudou. É design friendly, sim. O design é friendly, então você vai ter facilidade para ler, você vai ter facilidade para entender. O entre as linhas é bem gostoso de ler. Exatamente. E também você vê que ele faz cinema também. Ele sempre tá abrindo a geladeira e pegando alguma coisa, ou no posto de gasolina, sempre tem um enquadramento que não vai que ele não precisa fazer aquele conteúdo que é o quê? Cetralina 10 de 10. Você nunca vai... Não vai ser um conteúdo chato que você vai dormir assistindo. Ou, tipo, tem aquela dividido no meio, você fala, põe paroxetina e cetralina, daí. E crise de choro, paroxetina. Exatamente. Fiquem tranquilos, gente, que todos os conteúdos são revisados, academicamente falando, são todos também comprovados cientificamente, então não é nada também vindo da minha cabeça. Você não vai ver na minha página que você precisa tomar testosterona para melhorar a libido, que você precisa tomar todas as vitaminas no soro, né, soroterapia, esses chip da beleza, essas coisas aí, ó, gente, vocês não vão ver, tá? Fiquem tranquilos. Não vai ter whey protein da Virgínia. Whey protein da Virgínia não. Outros whey pode até que ser que tenha, mas... Sim, o isolado que é o bom. O isolado. Obrigada. Aqui é um programa de brincadeira, mas a gente tenta falar um pouco sério. E parabéns pelo seu trabalho. É muito legal e satisfatório quando você vê uma pessoa fazendo com tanto a verdade, né? Que você fala assim, ele gosta, ele tá fazendo porque ele gosta, não porque é uma demanda dos psiquiatras atuais. Ele é um nerd e ele faz o quê? Ele deschava o conteúdo pra gente, porque a gente não tem tempo de acessar artigos acadêmicos, etc. Ele vai lá, transforma na linguagem acessível, mas você não vai se sentir puro. Você vai se sentir estudando. E pode cair no Enem. Gente. E pode cair no Enem, hein? Com certeza, eu acho. Pode cair no Enem, pode cair em várias provas de concurso. Teve um concurso aí que caiu questões sobre dependência química, caiu um monte de coisa assim. Me mandaram, eu não lembro o nome. Mas me mandaram, então, ó, também é uma ótima fonte de estudo. Boa. Semana que vem a gente volta e paz nos estádios. A Amanda Ramalho Podcasts também está no Apoia-se. Se você gosta dos meus conteúdos, basta apoiar no apoia.se
Amanda Ramalho Podcast ou no Pix esquizofrenoias@gmail.com. Esses aqui são nossos primeiros apoiadores. Muito obrigada!